a temporada das Meninas do Jô. Hoje na bancada, jornalistas Cristina Serra, da Rede Globo. Cristiana Lobo, a musa da Globo News, aqui comigo. Vera Magalhães, da Jovem Pan e do Estadão. E Natuza Neri, da Folha de São Paulo. Linda! Que bancada bonita, meu Deus, eu não aguento. Antes de começar o nosso bate-papo, eu quero fazer um teste com vocês e com as nossas meninas. Você está em Washington e vê o Trump sozinho fugindo de um terrorista. Na fuga, ele acaba se escondendo atrás de um carro e o terrorista vem se aproximando. Vendo isso, você tem a chance de usar o seu celular para chamar o FBI ou tirar a fotografia que vai ganhar o prêmio Pulitzer do ano, mostrando o atentado contra o Trump. Baseado em seu senso estético, você faria a foto em preto e branco ou colorida? Bom, daqui a pouco a gente volta. Um beijo do Globo. Invasão na Câmara dos Deputados em Brasília. Gente, o grupo invadiu, quebrou porta de vidro. Qual era a reivindicação? Fim dos supersalários e volta dos militares. Gente, eu fiquei um pouco assustado. Bom, primeiro, graças a Deus, que os militares desse país têm o bom senso de não querer. De não, pelo amor de Deus. Não, a gente já passou por isso, não quer mais. Claro. Então, eu vou começar com a Natuza para saber o que isso tudo representa. Jô, invasão da Câmara, manifestação no Rio, manifestação, ocupação de escolas. Tem um caldo de cultura aí acontecendo e, à medida que não há recuperação da economia brasileira, a tendência é que isso se avolume. Se não tiver uma resposta do Estado Nacional ou dos Estados regionais, a tendência é que isso aumente, e fazendo com que 2017 seja um ano extremamente difícil. Quase como a primeira manifestação de junho de 2013, né, em que todo mundo achava que ela acabaria no dia seguinte, e não acabou. Foi se avolumando, até que ficou algo absolutamente fora de controle. E, infelizmente, não há dinheiro para dar uma resposta imediata a todos os anseios da sociedade. Você tem uma redução, você tem uma necessidade de redução brutal de despesa, como se você vivesse na sua casa e não pudesse reduzir despesa, tem que reduzir, porque senão você não consegue pagar suas contas no fim do mês. É basicamente isso. E ninguém quer perder direitos ou ninguém quer deixar de ganhar mais salários. E tem gente que não está conseguindo sequer receber 13º salário. Então, a situação é difícil. Agora, é surpreendente a bandeira da invasão da Câmara. Tem gente que não consegue receber nem o 12º. Não, a coisa está braba, mas essa bandeira... Aliás, eu vou pular por um instante a Cristiana para perguntar direto aqui a Cristina, cuja filha participou das primeiras manifestações. Eu tive o prazer de entrevistar essa menina. Que idade ela tinha quando eu entrevistei? 16. 16 anos. Primeiro que ela estava sentadinha ali na plateia, acompanhando a mamãe, e eu disse, eu quero entrevistá-la. Qual é a opinião dela hoje sobre isso que anda acontecendo? Porque eu espero que ela continue seguindo de perto a política do seu país. Ela continua seguindo, ela continua acompanhando, mas, na verdade... Porque ela está estudando fora. Ela está estudando fora, ela mora em São Francisco, nos Estados Unidos, estuda música lá, mas ela está tão envolvida também com a política americana, sabe? Apesar dela nem votar lá, enfim, mas ela se envolveu demais. E ela até comentou, porque ela assistiu o nosso programa da semana passada, e ela até comentou comigo, enfim, a gente se falou rapidamente, ela disse, poxa, mãe, fala para o Jô que assim, não é assim como ele falou que não vai mudar nada com Trump e tal. Não, a gente aqui está se sentindo discriminado, sim, porque ela é brasileira, mas lá ela é vista como latina. E ela tem muitos amigos latinos, negros, enfim. Latino. Latino. E ela diz que eles estão, sim, sentindo essa reverberação desse discurso de
intolerância do Trump e tal, enfim, ela está muito envolvida lá. Mas, sim, ela está aqui de olho aqui no Brasil também, e ela, na verdade, assim, Jo, ela se sentiu muito surpresa com o que aconteceu nesse ano, porque, enfim, ela, até por estar nos Estados Unidos, que é um país de regras muito estáveis, né, enfim, as cláusulas da Constituição, né, ninguém mexe, realmente quase sagrado. Inclusive, esse modo de eleição deles lá, de colégio eleitoral e tudo mais, que a gente acha estranho, mas, enfim, eles não mexem, tem funcionado assim. Ela se sentiu, ela se achou, ela se surpreendeu muito com o impeachment da presidente. Ela achou uma mudança de regra do jogo e tal. Impeachment? Como assim? O impeachment da presidente Dilma. Ah, da me Dilma? Se ela está acompanhando ela já a política lá. nacional. Ela já estava lá, Então, só porque você me perguntou se ela está acompanhando, sim, ela acompanha e achou uma mudança de regra do jogo muito brusca. Ela, com a cabeça meio americana que ela tem, que ela está agora, de seguir as regras do jogo, ela se surpreendeu com isso. Sobre esse momento de hoje, eu ainda nem falei com ela. Certamente ela vai se surpreender tanto quanto nós aqui. Eu acho que, além dessa questão que a Natuza colocou dos salários, da dificuldade das pessoas, né, enfim, diante dessa crise econômica, eu acho que tem um componente muito forte aí, eu acho que hoje, nesse movimento de hoje especificamente, bom, em primeiro lugar, a gente tem que dizer o seguinte, né, não há nada que justifique a invasão do parlamento. Nada, absolutamente nada. Completamente, é uma violação ao parlamento e à democracia. Ponto. Dito isso, é só para a gente entender um pouco mais esse caldo de cultura que a Natuza falou, que é, na verdade, eu acho que é um caldo de cultura que está no ponto de fervura, né, pelo que a gente está vendo, que eu acho que tem muito a ver, tem um componente muito forte de reação a essa tentativa de operação abafa da Lava Jato, toda essa discussão sobre supersalários no setor público, enfim, os projetos, em vez do Congresso entrar em sintonia com o país e perceber o que precisa mudar realmente, cortar privilégios, cortar mordomias, resolver de fato essa questão do teto salarial, que muita gente não respeita no país, a gente vê que eles estão exatamente na contramão disso. Eu acho que tem um pouco esse componente hoje, desse movimento que a gente viu hoje na Câmara, de se contrapor a isso. Agora, de novo, nada justifica pedido de intervenção militar no país. O que mais chamou a atenção foi as pessoas que gritavam pela volta dos militares e, ao mesmo tempo, gritando Viva Moro. Me parece um contrassenso, porque o Moro talvez, hoje em dia, o maior representante do que é o verdadeiro Estado democrático. Ele é um democrata. Ele é um democrata, mas até a raiz dos cabelos. Jô, eu acho é uma associação... Fala, querida. Acho que os deputados e senadores ainda não entenderam isso que está acontecendo no país. Não entenderam que não dá mais para legislar como eles faziam antes, em causa própria, na calada da noite, com base em conchavos no meio das sessões, para enfiar jabuti no meio de projeto. Não dá mais para fazer isso no Brasil. Depois da Lava Jato, isso está inviável. Mas ainda tentam. Ainda tentam. E essa invasão do parlamento, que é injustificável sob qualquer aspecto, né? E se a tal polícia legislativa serve para alguma coisa, eu acho essa polícia legislativa uma excrescência, não tem que existir. Mas se ela existe para alguma coisa, é para defender o parlamento e os parlamentares, e não conseguiu fazer, né? Você, meu amor, que não falou nada ainda, está aí calada, quietinha, como a Mona Lisa dos trópicos. A coisa que eu mais me impressionei com essa manifestação de hoje é que tinha muita gente jovem que podia estar pensando o que custa a liberdade, o que custa a não liberdade, quer dizer, pessoas jovens ali defendendo que não se tenha liberdade, que a volta dos militares é não ter liberdade. Eles querem controlar tudo com mão forte. Acho que tem esse caldo de cultura que elas se referiram, mas eu volto um pouco mais atrás do que disse a Cris Serra, lembrando que a roubalheira também levantou essa situação. Até hoje a gente não conseguiu dimensionar o quanto foi roubado. A gente sabe que hoje, por exemplo, já foi firmado mais um acordo de delação. De leniência, informando da corrupção em Belo Monte. Então, quer dizer, não é só Petrobras, tem muito. Então, tudo isso,
num ambiente de crise econômica, que tem muita gente não recebendo o 13º, mas tem gente não recebendo o primeiro salário. É isso. É isso que deu. Agora, eu ainda lamento, o Brasil não tem um líder para conduzir nada, né? Muita gente me nem pergunta... para pacificar e nem para resolver, né? Muita gente me pergunta o que é esse negócio de colégio eleitoral elegendo o presidente dos Estados Unidos. Isso surge na composição da primeira Constituição, onde as pessoas tinham muita dificuldade de chegar aos lugares de voto, a ir votar, porque às vezes tinham que ir a pé, às vezes a cavalo, chovia, lama. Então, eles delegavam alguém que votasse em nome daquela região, daquele povo. Eles passavam a representar, o voto deles representava o voto de toda uma região. Eu explico assim, é um modelo rapa-monte, né? Você ganha naquele estado, você rapa um monte, todos os delegados. Então, dá essa desproporção. Mas ganha, mas não leva, né? Porque a Hillary ganhou no voto popular, mas ele exatamente, que foi eleito. Mas rapa um monte no estado. Rapa um monte. No estado sim. tem 29. Ele ganhou naquele estado, ele rapou um monte. Mas não há como, isso para mudar, tem que mexer numa coisa que eles não vão mexer mesmo, que é na estrutura fundamental da Constituição e da democracia americana. Agora, uma senadora... Era assim e vai continuar sendo assim. Mas uma senadora da Califórnia, esta semana, entrou com uma emenda justamente para mudar, para acabar o colégio eleitoral. Sei, mas antes eu acho difícil mudar. Porque, já tentaram mais de uma vez é verdade. mudar. Quantas emendas a nossa Constituição já teve? Nossa. A nossa? A nossa. Essa novinha agora de... A SAPEC é 241, então por aí você vê. 248? Aqui está sendo voltado agora 241, então pelo menos 240 já teve. Bom, exatamente. Vamos mudar um Lá tiquinho. eles têm E ela é de 88. Exatamente, isso que eu quero dizer. Eles têm um senso de proteção muito grande da Constituição. A Constituição de lá não é uma coisa para ser mudada a qualquer momento. Estabilidade, né? Porque lá foi feita na base do sangue. Existe uma coisa que foi a Revolução Americana, que foi uma revolução importantíssima. Algumas revoluções são consideradas importantes na história do mundo. A Revolução Cristã, né, do Cristo, a Revolução da Burguesia, que é a Revolução Francesa, depois a marxista, né, e a Revolução Americana. São revoluções autênticas, o resto é golpe, ou é isso ou aquilo. Né? Eles prezam muito a estabilidade, né? E Evidente, a manutenção das regras não do foi jogo. fácil. É o mesmo negócio dos escravos, que aqui eu li um artigo de alguém da época, reproduzido, dizendo que coisa maravilhosa, o que foi feito nos Estados Unidos com derramamento de sangue, aqui foi com derramamento de rosas e de flores. Não custou nada. Como não custou? Custou muito, só que a consciência aqui é que está começando a chegar agora, de que há realmente um preconceito tão visível, que agora tem um casal de atores que adotaram uma menina negra e foi repudiado esse gesto. Eu digo assim, não, eu não tô acreditando, sabe? E é uma coisa que nos Estados Unidos foi muito violento, ainda é, mas pelo menos era rebatido com violência, com força. Eu me lembro do caso do Otto Preminger, que casou-se com a Dorothy Dandridge, que era uma atriz linda, americana, que fez o Carmen Jones, junto com Harry Belafonte, que era uma versão negra do Carmen de Bizet, da ópera, e, de repente, na Califórnia, que é considerado um país, ao mesmo tempo, bem liberal, ao mesmo tempo, super conservador. Ele foi se hospedar com a mulher dele num hotel e tiveram que aceitar. Ela subiu, foi para o seu apartamento, botou uma roupa de banho, era uma mulher esplendorosa. Desceu para ir para a piscina, mergulhou na piscina, nadou, voltou para o quarto. O gerente do hotel mandou trocar a água da piscina. Gente, eu estou falando anos 60, 70. Muito recente, né? Gente, bom, mas enfim, vamos voltar aqui para o Brasil, que tem muito o que falar e nós temos um limite de tempo a ser respeitado, coisa que eu, como anarquista, fico doido,
mas temos que respeitar. Então, Antony Garotinho. Uau! O que houve começa com a Natuza? Como é que é esse negócio do Antony? Do famoso Little Boy? Bom, o Ministério Público Eleitoral o denunciou, pediu a prisão preventiva dele, que é aquela que não tem data para começar, mas não tem data para terminar. Você vê como confiam nele, né? Por supostas práticas irregulares nesta eleição, de usar um programa do município de Campos para conseguir votos para a candidatura para a prefeitura e também para eleger alguns vereadores. E aí ele foi preso hoje, depois alegou que passou mal, alegou porque eu não estava lá, não Mas vi. eles passam muito mal quando estão presos. Ele passa... Bastou prender que ele... Mas disseram que ele estava bem, viu? Que ele não estava dando sinais de que estava passando muito mal, não. Mas foi preso, passa mal, claro. Passa mal. Tem uma foto dele muito flagrante, né? Com a porta entreaberta, ele com uma cara iradíssima lá dentro. Eu vi. Agora, o Garotinho já era um personagem da política em franca decadência, né? Tanto que ele tinha saído... Mas a Rosinha também está em franca decadência? Do cenário nacional, sim. Talvez não no município que eles governam. Terminando o mandato e não fez o sucessor. Quer dizer, cometeu o crime, segundo o juiz, e não fez o sucessor. Acho que, desculpa te interromper, mas acho que o Garotinho é esse personagem aí que vai perdendo o espaço, e eu acho que a gente vê um juiz eleitoral tomando providências e com uma rapidez muito grande, porque isso tudo aconteceu nessa última eleição. Então, é um sinal positivo que as coisas começam a andar. E ele estava temendo ser preso, né? O advogado já tinha pedido um habeas corpus preventivo, ele tinha ido a Brasília ali pedir uma proteção essa que eu acho que não existe mais. Os juízes... Não tem mesmo. Não tem mais isso. Esse é um dos grandes legados da Lava Jato. Eu acho. Você vê que outra tônica de todo mundo que é preso, e olha que tem bastante gente presa ultimamente, é dizer que só foi preso porque houve ali alguma tortura, alguma pressão sobre os outros acusados da mesma quadrilha para que denunciassem, né? Então, Garotinho, a defesa dele saiu com essa, que os outros vereadores que foram presos anteriormente, com base na mesma acusação, mudaram os depoimentos para incriminá-lo porque foram pressionados pelo Ministério Público e pelo juiz. Aliás, essa linha de defesa essa linha assustou. virou a global. Mas por que assustou? Porque é uma linha de defesa tão idiota. Pois você é idiota mesmo. Justamente por isso. Como é que adota uma linha de defesa dessa? Então não tem defesa. É o novo eu sou inocente, né? Antes o jargão era isso, eu sou inocente. Agora não. Agora o jargão é outro. Eu declarei tudo à Justiça Eleitoral. E o curioso disso fala. tudo, sabe o que é? O Garotinho é um personagem que já está aí na política. Eu me lembro, eu era repórter do JB, então isso é 1900 e bolinha, é muito tempo. Como é que chama isso, 1900 e bolinha? Eu fui repórter do Jornal do Brasil, Adorei 1900 isso. e bolinha. Minha mãe falava muito 1900 tempo e atrás. vovó mocinha. Isso é na época que eu escrevia no JB, não? Estou falando aí de 1987, 88, por aí. 1988 eu comecei a bem bolinha, 1989. né? Bolinha. Então, e eu me lembro quando o Garotinho foi eleito prefeito de Campos, né? Campos dos Goitacazes, onde hoje a mulher dele é prefeita. Ele foi eleito prefeito como uma promessa, como um político jovem, promissor, se contrapondo a uma oligarquia política local associada aos usineiros, enfim. A uma política extremamente atrasada, das coisas resolvidas ali à bala. Era um radialista, né? Era um radialista muito Era, popular. Garotinho. E se elegeu como uma promessa. E você vê, né, a trajetória dele, né, começa assim como um político promissor, que vai mudar os costumes políticos, né, se contrapondo a tudo que a oligarquia anterior a ele fazia. E, na verdade, ele inaugura uma outra dinastia familiar na política, né?
ele, a mulher, a filha, etc, etc. Agora e termina ele dessa foi forma. candidato à presidência da República pelo PSB. Ficou em terceiro lugar. E Ficou ficou em o quê? terceiro Ficou em lugar, terceiro lugar. quase foi para o segundo turno. E ele foi também do PT, não foi? Não. Não. No Acho que começo? ele Começou no do PT. PDT, ele começou no PDT. Ah, já do começou no Brizola, PDT. Com a mão do Brizola. Ana Brizola. Mas você vê que é um político tão decadente que o nome da operação que o prendeu é Chequinho. Então, dá bem a dimensão dele. É um chequinho cidadão de R$200, né? Não, Garotinho. são certos políticos que chegam à decadência sem passar pelo apogeu. Vão direto para... Direto. Bom, mais uma coisa. No Rio também teve muita confusão na Assembleia, né? Também... eu só não admito invasão de Assembleia, porque essa Assembleia... Eu acho que nós temos que tomar consciência que tudo isso é nosso. Quer dizer, o Niemeyer não fez Brasília para ser destruída dessa forma, sabe? Uma coisa bela. E no Rio de Janeiro também são prédios de uma O beleza. prédio do Rio é lindo, né? Não é lindo? E são Falta símbolos, né? Hein? E são símbolos. Não, e falta um respeito não no sentido, como é que se diz, careta da palavra. Não, respeito à nossa história, que é o que acontece nos Estados Unidos, os caras respeitam aquilo. Independente, aliás, fala para a tua filhinha, que eu amo, que ela pode ficar tranquila, porque o Trump não vai mudar nada, vai continuar com a defesa do império, como fez o Obama, como antes dele fez o Bush, como antes dele, depois Clinton. ou antes fez o Clinton, como fizeram todos eles. O único que tentou abrir margem para um diálogo maior com os povos, não o povo dominante, mas com os povos dominados, foi o que não foi reeleito, foi o democrata Carter. o Bill Carter, tanto que não foi reeleito. Jimmy Carter. E Não, tem uma concordo com coisa você. que me chama muito a atenção, é que você vê, por exemplo, quando o presidente vai falar, que entra, que eu, aliás, acho sempre uma coisa emocionante, que entra, levanta todo mundo para aplaudir o presidente, e ele entra no Congresso, o símbolo maior que tem no Congresso, na parede, encostado na parede, é um estandarte com a águia americana, que é igual à águia romana. É o Império, né? É o hein? Império. O mesmo Eu bico. concordo com você que, em termos de defesa do Império, não muda nada. Acho que sim. Mas eu acho que, em termos de valores, Usos eu e acho que aí costumes, tem uma né? mudança. Eu acho que só na hora para se eleger. Mas- Depois ele vai ter que governar Não. o latino como ele Ah, governa sim, o americano. sim. Mas, É Jô, aquela Ele é, coisa, casado, ele é casado Você com, tem- com uma imigrante. Você tem um discurso para fazer campanha, tem um discurso de campanha e tem um discurso para governar. Isso é Isso. verdade. É. São Mas, dois Cris, momentos diferentes. posso fazer um- Mas só a Eu sou preocupação ingênuo, dela... eu acredito que ela não... Que ela Mas a preocupação pode ficar dela tranquila. é porque, por exemplo, só essa semana já foram registradas mais de 300 agressões contra latinos, muçulmanos, negros, gays. Então, E assim, antes não tinha? tinha, mas acho que... Tinha gente tacando fogo em negro Ah, não, com certeza. e incendiando homossexual na Tem uma rua. tensão racial muito forte nos Estados Unidos. Agora, na medida que o candidato a presidente, hoje o presidente eleito, reforça isso no seu discurso de campanha, ele bota mais lenha na fogueira. Agora, Mas também ele vai tem um outro- soprar nessa é lenha e vai nesse apagar. sentido que Eu ela tenho, tá eu tenho preocupada. fé de que ele não jogará gasolina nesse fogo. Eu acho. Porque, primeiro, que ele é um homem de negócios. Ele não vai querer prejudicar o caixa dele, Sim, com Agora, certeza. Jô, que é o caixa do país. Fala, querida. Eu acho que a gente também Você está muito precisa... caladinha hoje. Eu acho que a gente precisa parar de admitir o que os políticos fazem nos Estados Unidos, na Europa e, sobretudo, aqui no Brasil, que é o nosso país, de admitir que na campanha se faça um discurso e no governo se faça outro. O próprio pode ser natural ministro isso. José Serra falou, não, treino é treino, jogo é jogo. Desculpa, jogo Não é, não. é jogo, É não tem que ter claro. treino. Você não pode Mas ser ele- uma pessoa na mas ele campanha... jogou uma bola fora demais. uma pessoa na campanha e outra e Podia outra no nunca governo. Tem toda a chanceler razão, ter falado Natuza. E é o que acontece. E a gente admite isso como se fosse natural e não é natural. Porque é preciso ser autêntico. Tudo bem, eu vou dar graças a Deus Esse que o caso Trump é um não caso que não seja aplique bom o que seu ele não programa de aplique. campanha. Agora, também não dá para a gente tolerar
de forma muito pacífica, que um candidato seja um e no dia seguinte, quando ele toma posse, vira o Seja primo outro. dele. Mas tem uma Olha a coisa no Dilma, caso o que do que Trump. aconteceu? Pois é. Olha a Dilma, Mesmo o que que, no caso do Trump, Isso. eu acho o seguinte: mesmo que ele queira seguir o discurso de campanha, não deixam. Mas Lá o não fato é dele assim. ter sido eleito com esse discurso é que é o preocupante. né? Claro, Porque as isso pessoas é que preocupa. avalizaram É. esse preocupa. É evidente, o cara vai lá e vota nisso. Não é que votaram nele, votaram nisso. Então, isso é que é numa o grave, ideia que é ele o propôs. preocupante. Mas Então não é ele a gente pessoalmente. está num momento em que isso, É tudo. isso que você quer dizer que é esse retrocesso aí, ele está borbulhando em várias partes do mundo. Então, é uma coisa que é preocupante, que essa discussão sobre a globalização, essa contestação sobre a globalização e até em relação a costumes. Eu fico muito impressionada com um retrocesso aí em relação a costumes. Aqui no Brasil, a gente tem essa onda aí que invadiu a Câmara Não, pelo amor dos de Deus. Deputados. Mas isso tem um grupo É um que acha reflexo de um isso, que grupo tem forte. coisas para... Porque Tem esse uma Vem cá, Além você de- pega o negócio no caso dos Estados Unidos, fica, a mim me cansa um pouco, porque fica mais patente o lado show business que a política americana tem. Eu estou citando a americana porque é a mais rica. Então você parece que está vendo espetáculos de show de rock, né? Porque é sempre Vou falar uma coisa pode ser uma grandiosa. barbaridade. Eu vou Então falar diga. Se não for barbaridade, eu não quero ouvir. Eu vi a campanha americana e eu achava que o Trump estava lá de sacanagem. Ele falava, eu não sou candidato. Em algum momento eu também Eu achei não que isso quero ia co- acontecer. É, Ele ia não, pôr uma brincando. máscara e falar que era um que ele- programa de que ele não TV. queria. Um reality, Ele não né? cogitava ganhar a eleição, ele foi lá para desmoralizar aquele processo. De tanta conseguiu, coisa né? estapafúrdia. É, Só que agora de tão ele vai surreal ter que que parecia, governar. Só que né? não. Só que não, só que agora ele vai ter Mas que olha, a governar. entrevista que ele deu para a CBS, que é a primeira entrevista longa dele, que ele deu para o 60 Minutes, é outro Trump. Não é, esquece o Trump da campanha. É um Trump sóbrio, É o jogador. comedido, é o jogador. Não né? tem- Mas é o que a Natuza É, falou. é o jogador. Eu tenho que fazer É o dar um treinador. intervalo aqui, que está na hora. Fala, Willem, pode ir. Bom, Obama. vamos elogiando todo mundo agora. É, Vamos continuar aqui falando um pouco sobre a Lava Jato, o Alberto Youssef, o doleiro que tinha mais de 35 celulares. Nossa, como é que você como é que administra, Como é que você né? atende? Era por dia, será? Não Como é que você atende. vai atender? Será hein? que era por dia? Dia 1, dia 2? Eu No não tempo Ele da ultrapassou inflação... a as Andréa pessoas- Sadi, Jô. Hein? Ele ultrapassou a Andréa Sadi em número de celulares. A Andréazinha está viajando Tá ainda. viajando. Ela está de volta Mas daqui ela a só pouco. tem um. Mas ela tem Ela dois. usa o tempo Dois. todo. Ela tem porque dois. agora tem um da Globo. Tem dois. Agora, ele vai para casa porque as denúncias que ele fez propiciaram... Foram confirmadas. foram confirmadas. Ele pegou 2 anos, mesmo assim, ele ficou quanto tempo? 2 2 anos? anos e 8 meses preso. É. Mesmo assim, a população fica revoltada desse homem não A continuar condenação preso. dele é 122 anos, é isso? Esse Daria nome- 122, daria, mas o que máximo que, daria? se pode cumprir preso As é 30, penas dele né? somadas dariam Assim, só pode ser 122. 35 ou 30. 30. 30. Então ele Mas- cumpriu 3. São 2 e eu 8 quero dizer o seguinte, fechado ele- e 4 em domiciliar. Ele cometeu crimes para 4 vidas, não é isso? É isso. E meia. Mas revelou por isso que ele crimes tem para muito 3 celular. vidas e meia, então vai ficar só um pouquinho. Se dividir pelos celulares, Pelos 30. até que ele não ficou Mas você preso. sabe eu acho que o a- seguinte, sim, tem uma revolta natural que se ache um absurdo população, né? alguém que condenado a 120 anos cumpra 3, porém o Estatuto da Delação Premiada permite isso e graças a ele se descobriu o que se descobriu, porque aí vamos lembrar que a Lava Jato começou realmente como uma coisa num posto de gasolina em Brasília, ligado a doleiros, e se expandiu
para onde nós estamos vendo, graças principalmente a essa delação e a do Paulo E Roberto. quantas ser vezes ele foi justo. preso na vida, você sabe? Ai, várias. Ele 10 já fez vezes. outra delação. Ele foi preso, segundo um perfil dele publicado no jornal Estado de São Paulo, ele foi preso 10 vezes. A última prisão dele, que é a da Lava Jato, é a 10ª prisão, porque ele tem uma Isso é um currículo vitae. Porque ele tem uma longa vida, uma longa carreira de crimes, né? Ele começou no contrabando ali no Paraguai, começou como um profissional, bandido de pequenos crimes. Quando era contrabandista no Paraguai, exatamente. condenado pelo crime. Até que teve o caso Banestado, foi preso, fez delação, No mentiu. Banestado também? Sim, Fez no delação em caso 2004. Banestado. Aliás, ele ele cumpriu. fez um acordo de delação ali com A o Sérgio Moro. especialidade dele é o acordo. E que ele não cumpriu esse do Banestado. Por quê? Por que não? Ele não entregou tudo que ele tinha prometido. E mentiu também. Ele mentiu. na delação. Pois é, E não o cumpriu pessoal nesse fica sentido. cansado. Nós chega já confessou demais. Não, Chega. isso na outra, de 2004, que ele Sim. mentiu. Agora, só para fazer assim um pouco mais de justiça, ele ficou 2 anos e meio preso na carceragem. Agora ele vai ficar 2 anos e meio preso com vista Não, 4 para... meses só, né? Com vista para o mar, né? Aqui, Não, com vista aqui para o aqui, Ibirapuera. Vista pro mar. Não, para o Para o Ibirapuera. lago, com vista para o lago, porque é um apartamento em frente ao Parque do Ibirapuera. Mas vai Pra estar ele de poder dar uma coleira? Vai estar de corridinha. coleira... Eletrônica. Coleira Ele não pode eletrônica? sair como é? ainda, pode? Tornozeleira. Tornozeleira. Ele pode sair de Tinha que casa? ser coleira eletrônica. Porque aí a pessoa sai todo mundo. Olha, tá de coleira, olha lá. O Paulo É. Roberto já não usa mais, né? O Paulo Roberto Costa, que foi o outro delator importante da Lava Jato, ele já se livrou da tornozeleira E eletrônica. sabe o que é um absurdo? Sabe quem paga a tornozeleira eletrônica para o preso cumprir pena em casa? Ele O preso da próprio. Lava Jato? Não, nós. Em outros lugares do mundo, por exemplo, é o nos Estados próprio que Unidos, paga. se você tem o benefício de cumprir pena em casa, você tem que pagar a sua tornozeleira, a equipe de segurança, que tudo sai do bolso do condenado. Do ladrão. Mas se o condenado não tiver dinheiro? Não, se o condenado Esse não condenado tiver tem dinheiro, hein? mas no caso da eu tô Lava dizendo- Jato, não tem nenhum pobre ali na tem Lava Jato. condenado pobre. Não tem condenado Agora, tem possibilidade de escolher a coleira, a tornozeleira? Um dia desses não tinha acabado, estava sem Estava tornozeleira. acabado, tinha acabado, porque E aí deu Estava sem conta. tornozeleira. estava falta. tava em falta. A fábrica está produzindo, que é uma barbaridade. Não, era Tem importação. exceção que não tem crise no Brasil, é esse. Era É importação, pior é que tornozeleira. nem a indústria nacional pode ser ajudada, porque é tudo importado. Eu acho que agora que vão abrir um parque industrial de colete. Agora, isso é uma curiosidade que Coleira, eu não. nunca consegui Tornozeleira. manifestar essa curiosidade. Vou aproveitar para manifestar agora com essas meninas que sabem tudo. Como é que a pessoa toma banho com a tornozeleira eletrônica? Ele deve tirar na Não, hora, né? Não, deve tirar, não é Acho que explicação. põe no saquinho, que nem quando você está com Põe saquinho. Como é que é? Põe Quando você tá saquinho com o para pé não engessado. molhar. É verdade? Porque se tirar, apita lá. Você Fica sabe lá no disso? moro. E põe li. saquinho? É eu só li. deitar Ou ela- quando eles deitam na banheira com aqueles sais maravilhosos, eles põem o pezinho para fora. Aí tudo bem, aquela puta Todo banheira. mundo abastado, dentro Eu daquele acho banheiro que e tira. Eu massagem. tenho certeza, mas eu acho que tira. Como é que você vai tomar banho com uma Não, não tornozeleira tira não. eletrônica? Porque se Mas tirar, pode ser a apita. Até eu li um caso Apita de se sair da área alguém que delimitada. tirou a tornozeleira, botou no alguém dentro de casa e deixou lá a tornozeleira. E apitou. Não, deu uma zica pro cara, porque... Não, porque eu sei que apita quando você sai da área delimitada, Senão né? você põe no cachorro, deixa o cachorro em casa e ele vai vai dar um embora, rolê por aí. Não, mas ela apita... Como é que é? Vai dar um rolê por aí? O pessoal é bom de dar um rolê. Eu acho que aí é uma pergunta que eu quero fazer. Vou que pode descobrir, ser Jô, vou descobrir. A tornozeleira pode ser a prova d'água, não pode? Mas ela é eletrônica, E coisas daí? eletrônicas não podem Não, ficar já tem, molhando. pois é, relógio, já tem relógio. Mas assim, um Eu sei que não banhozinho de tira nem pra chuveiro tomar banho. assim, né? Tá aí uma Eu boa vou apurar, pergunta. eu Uma vou- matéria é, fantástica. Leia se não me amanhã engano. no painel da Folha. É. Tem que apurar, Natuza. Faltou, né? isso aí. Posso mandar uma Realmente. mensagem para uma fonte aqui? Claro. Até o Pode, fim do claro, programa a gente claro, descobre. manda. Manda aqui. ver. Então vou perguntar. Ora, você vai perguntar disso? Vou perguntar disso. Puta, que maravilha, olha, a gente já sabe no ato. Enquanto ela está pesquisando lá, quero saber da minha amiga Cristina como é que anda o livro. Ah, tá indo super bem. Eu estava comentando aqui com Fala, as meninas. fala para todo mundo, não é só para ela. Como é que é? Então, eu estou praticamente, já terminei a apuração, agora... Fala do livro, qual é o livro? O livro, Conta desculpa, tudo. Desculpa, o livro, senão a Vera vai já me puxar a orelha aqui. Eu estou escrevendo um livro sobre o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, que completou um ano agora há
pouco tempo atrás, agora dia 5 de novembro. Estou contando histórias muito incríveis da sobrevivência das pessoas, daquela comunidade que foi devastada, né, chamada Bento Rodrigues, lá em Mariana, das outras comunidades, sendo que Bento Rodrigues foi muito mais devastada. E também eu adianto algumas coisas da investigação, muito já se sabe da investigação, mas algumas histórias permaneceram inéditas, e eu vou contar no livro essas histórias que mostram como o rompimento da barragem é resultado, na verdade, de uma sucessão de erros, de decisões equivocadas, de uma negligência com o aspecto de segurança da barragem. Então, essa parte da apuração está praticamente encerrada, eu vou agora, propriamente, começar a escrever o livro. E quando é que vai ser o lançamento? Demora um pouco, Jô, porque depois que eu entregar para a editora, eu pretendo entregar em torno de março, abril, ainda tem um tempo que a editora precisa trabalhar na revisão, checagem. A previsão é o segundo semestre do ano que vem. Então, mas nós vamos falar desse livro até terminar o programa aqui, toda vez que tiver Obrigada, Jô. meninos... Você, como sempre, super generoso. Não tem generosidade nenhuma. É um trabalho da maior importância, e generosa é você, de ter ido lá para fazer esse livro, botar o pé na lama. Da última vez ela chegou aqui de botinha. Eu estou com a botinha de novo. Está de novo com aquela botinha? Eu estou porque a botinha cheguei... é maravilhosa. Eu cheguei de BH de novo. Eu fui para BH de novo, fui para Mariana e vim de lá direto para cá fazer o programa. Tá aqui Juquinha, merchandising da botinha. Aí a botinha de novo. Tá aí, linda botinha. Mas daqui eu vou para o Rio. No telão, para todo mundo ver a botinha. Pronto. Deu para ver a botinha? Deu. Estou mais limpinha hoje. Olha, a produção acaba de informar que é fundamental, obrigatório, que a tornozeleira seja a prova d'água. Tá vendo? Tá? Não é? Porque há uma diferença entre resistente à água e prova d'água, como o relógio que diz water resistant, que é resistente à água, ou seja, você vai lavar o rosto, tudo bem. Atravessa debaixo da chuva. Agora, vai tomar banho, acabou o relógio. Tornozeleira, não. Minha fonte está dizendo aqui, toma banho de tornozeleira. Isso. Ela é emborrachada, aqui, ao vivo, em tempo real. Ela é emborrachada, em geral tem uma autonomia de 19 horas, devendo ser carregada por 2 horas, em média. E as tornozeleiras, ou as coleiras, segundo o Jô, possuem sensores via GPS que permitem localizar... Não permitir rolês por aí. Não permitir rolês por aí. Onde o encolerado está. E enquanto carrega também fica lá, né, na tomada. Fica preso encolerado na tomada. Não posso, vem aqui, não posso, estou carregando. Isso também é um bom sistema de punição. Olha, você vai para casa, mas vai ficar ligado na tomada. Não tem como sair. E se acabar a luz, aí você volta para a cadeia. Vilen, chama a vinheta e vamos para o nosso último bloco. Infelizmente, como sempre, o programa voa. Vamos lá. Bom, estou aqui com as meninas no nosso último bloco. Uma coisa que me assustou nessa gritaria toda que houve pela volta dos militares é ao mesmo tempo, falando viva Moro, pedindo o Moro quase numa função de ditador. Aí várias pessoas dizendo o seguinte, não, isso porque a gente está tão gato escaldado, né, que tem medo de água fria, achando que isso tudo faz parte de uma campanha que o Moro articulou maquiavelicamente para se candidatar à presidência ou alguma coisa. Eu duvido e não serei desmentido. Duvido que esse homem tenha alguma pretensão a ser presidente da República. Ele tem não só a pretensão, como ele está realizando o que ele sempre quis ser. O juiz. Um juiz íntegro, da maior integridade. Acho que o alvo dele é ser ministro do Supremo um dia. Isso sim. Eu acho que isso tem sim, a ver... mas eu acho que não é nem alvo. Eu acho que é consequência. Sim. Eu acho que esse culto ao Moro tem a ver com o que a Cristiana falou mais cedo no programa da falta de líderes absoluta no Brasil. Quando alguém se destaca por fazer o que é esperado dele, que é cumprir o seu papel institucional, se destaca e vira um líder em potencial.
Mas ele mesmo já se esforçou e já se apressou em dizer que não é candidato a nada. Da mesma forma que eu tive o prazer e o privilégio da confirmação da entrevista antes do final do ano, nesse último programa. Não, ele já me falou 2 vezes que ele não pode realmente. E eu entendo totalmente. Mas quem confirmou a sua presença é o ministro Barbosa. Ah, que legal. Eu ia falar isso. Na época do Barbosa, no mensalão, todo mundo dizia, tem pretensão política, tem pretensão política. Não tem, tá aí. Mas agora ele está dizendo que é um homem livre, que agora ele está dizendo... Ele virá. Que legal. Eu agradeço desde já ao ministro que realmente... Que legal. Quando ele foi nomeado ministro, ele veio imediatamente, ele veio ao programa. Foi o primeiro lugar que ele foi. E isso dá um prestígio imenso ao programa. Eu agradeço demais que ele tenha agora podido voltar ao programa, porque é um homem por quem eu tenho a maior admiração. Jô, pergunta para ele, fala que é uma pergunta das meninas se ele vai ser candidato, porque amigos dele, pessoas que conviveram com ele, têm a mesma suspeita de que ele pode ser candidato à presidência Veja que ele não está mais da no República. Ele não vai ser. O curioso é que, desde o mensalão, do mensalão para cá... É vício de jornalista. Isso. Pode ser, mas do mensalão para cá, o judiciário, o sistema judiciário brasileiro não produziu nenhuma figura política, não produziu nenhum candidato. Então, pode ser que 2018 seja o momento para isso acontecer. E veja que falam também da ministra Carmen, né? Não seria problema nenhum dele se candidatar. Eu acho que o Moro pode dar uma entrevista. Não precisa dele falar de coisas que estão para ser julgadas. Mas eu acho que o que o norteia a tomar tantas medidas, esse jeito dele de ser... Eu acho que tudo isso ele pode dizer que pode ser muito bom. Numa entrevista comigo, que é uma entrevista... Num programa de televisão, ele vai se sentir obrigado a dar uma série de entrevistas. Na entrevista para o Estadão, ele disse, isso eu não posso responder. Ele pode dizer... Mas é no papel, é diferente, é totalmente Tem menos diferente. esse componente midiático e ele corre menos o risco de ser eu acho que essa é a preocupação dele. A preocupação dele é não expor a figura dele e o fato de ser juiz perante os seja o que for, mas eu entendo... E eu convidei mais de uma vez, como veio aqui também o Deltan. Também a gente não vê juiz por aí dando entrevista, né? Maravilhosas. Hein? A gente não vê juiz por aí dando entrevista, né? Tem toda a razão ele. Não vê juiz dando entrevista? É mais do que se... Fora do Brasil, você está falando, né? Fora do Brasil. Está falando de que país você está falando? Do Brasil. Coreia do Norte? Eu estou falando de juiz de primeira instância. A primeira instância. Nossa. Gente, você está terminando o programa. Já? Isso é o ruído mais aguçom, mais agradável que eu escuto nesse programa. É esse. Para vocês também. Nosso. Da Cristina. Da Vera. Da Cristiana. Da Natuza. Olha. Muito obrigado. Vocês enriquecem esse programa de uma forma que vocês não têm a menor ideia. Muito obrigado a vocês e sempre obrigado a essa plateia ultra generosa. Muito boa noite. Beijo do gordo.